Bíblia Sagrada, edição ecumênica da Barça de 1972. Leitura da Palavra de Nosso Senhor. Antigo Testamento. Introduções aos livros sapienciais. Interpretação católica por Luiz Alonso Schockel, da Comunidade Cristã, professor de Teologia Bíblica do Pontifício Instituto Bíblico de Roma. Narração: Margarete Vital. Jó. O livro de Jó pertence a uma classe de debates teológicos cujos exemplos mais antigos são conhecidos na literatura babilônica. Neles, os sábios babilônicos tinham discutido problemas da retribuição moral na vida humana, a justiça dos deuses, o mistério do sofrimento, entre aspas, não merecido. O autor de Jó se destaca nesta tradição por haver composto uma obra-prima que sobressai por mérito literário e penetração teológica dentre os trabalhos de seus predecessores não israelitas. O livro data provavelmente do século VI ou V a.C. A seção Eliú, capítulos 32 a 37, é normalmente considerada como um suplemento acrescentado por um autor posterior. Na Israel pré-exílica, havia já uma doutrina firme sobre o sofrimento, como um castigo divinamente enviado para o pecado, especialmente para a infidelidade ao pacto que o único Deus verdadeiro tinha gentilmente estabelecido com o seu povo. Se Israel sofreu carestia, invasões ou escravidão, foi porque o povo tinha ofendido gravemente a Deus. Os escritores da sabedoria, por exemplo, os autores de provérbios, aplicaram a mesma doutrina aos indivíduos, mas era perigosamente fácil simplificá-la demasiado. Por exemplo, afirmar que, se aquele que peca deve sofrer, então aquele que sofre deve ter pecado. Esta é a doutrina sustentada pelos amigos de Jó neste livro. Mas o autor deseja mostrar que não é infalivelmente certo. Deus não é simplesmente um obreiro automático da retribuição. Ele permanece livre. Ele pode abençoar o mal e afligir o justo, por razões que permanecem misteriosas, mas que estão, de algum modo, relacionadas não com a sua justiça, mas sim com o seu amor. Como marco desta discussão, o autor utilizou uma história bem conhecida, oferecendo-a na forma encontrada em 2, 10, 42, 10 a 16. Deste modo, o seu herói é um edomita da idade patriarcal, não relacionado com Israel, mas um homem idealmente bom e religioso, com uma fé verdadeiramente elevada em um único Deus verdadeiro. Quando sobrevém o desastre e o sofrimento, ele, a princípio, não expressa nenhuma censura, conforme 1:21, e a sua fé e lealdade para com Deus permanecem intactas. Mas os três amigos, que compartem a sua fé em Deus, sustentam a teoria da retribuição automática anteriormente descrita. Para eles, o trato de Deus para com os homens é o resultado de uma justiça estritamente remunerativa e nada mais. Não deixam lugar para uma relação pessoal ou para a livre ação do amor. Em consequência, acusam Jó, a princípio indiretamente, capítulos 4 e 5, mas mais tarde abertamente, capítulo 22, de ter sido sempre um hipócrita e um pecador terrível. Isto, pensam eles, é a única explicação possível para os seus sofrimentos. Para isto, Jó não tem uma resposta adequada. A sua consciência assegura-lhe que nunca ofendeu deliberadamente a Deus. Mas então a alternativa parece ser que Deus é injusto e cruel. Com este dilema, ele luta desesperadamente. Dirige perguntas e censuras a Deus, algumas das quais soam quase como blasfêmias, mas que são a expressão sincera do seu assombro e dor. Observe-se, por outra parte, que os amigos falam acerca de Deus, mas nunca lhe dirigem uma oração. Quando finalmente Deus aparece e fala a Jó, capítulos 38 a 41, ele não dá uma resposta taxativa. Por exemplo, nenhuma referência à história nos capítulos 1 e 2, mas eleva o debate a outro nível. O tratamento da sua criatura é um mistério impenetrável para os homens,
mas um mistério de amor, e com isso se contenta Jó. Interpretação católica para o livro Salmos. Os salmos são como uma síntese de todo o Antigo Testamento transformada em reza. E isto é o essencial, que os salmos são oração. Até que não sejam rezadas, não são compreendidas. Quanto mais são rezadas, mais se enriquecem. A partir desta unidade radical, os salmos se desdobram em diversas categorias. Há 3 fatores principais a considerar: a atitude do que reza, indivíduo ou comunidade, o tema da sua oração e a função da sua oração na liturgia ou na piedade individual. Da conjunção variada destes 3 fatores vai brotando uma série de formas. Poderíamos simplificar as atitudes deste modo: louvor e súplica, penitência e meditação. Irmã do louvor é a ação de graças. Ingrediente da súplica é a confiança. O louvor a Deus é um ato gozoso que pede acompanhamento de instrumentos e pode contagiar liricamente a natureza. Os seus temas principais são a natureza, vista como teofania sobreacolhedora, 28 e 29, ou como espetáculo sereno, 103 e 104, ou como intimação da ordem, 18 e 19. Outro tema é a história, em síntese com a natureza, 135 e 136. Os grandes acontecimentos do Êxodo, 67, 68, 113, 114, ou então uma história reduzida a momentos típicos, 106, 107. Outro tema é o Senhor, Rei de Israel e do mundo, 46, 47, 92, 93, 96, 97, 97, 98 e 98, 99. A ação de graças pode ter motivos genéricos e específicos, como o perdão, a libertação de uma doença ou da morte, etc. O homem pode suplicar a Deus numa enfermidade, 6, 37, 38, 87, 88, 101, 102, ante o perigo da morte, 38, 39, 87, 88, 89, 90, 142, 143, e na perseguição. Ele pode suplicar pelo rei ou pelo povo. Os motivos para mover a Deus serão a desgraça do homem, a sua confiança, o empenho de Deus na sua palavra, a glória de Deus que está em jogo e se manifesta salvando, etc. Os motivos de confiança serão a promessa de Deus, a sua misericórdia comprovada na história, o asilo do templo. Por vezes, a palavra antiga de Deus faz-se atual no oráculo de um sacerdote e na experiência íntima do salmista. Os salmos reais, a princípio, celebravam a entronização do rei, 2, 109 e 110, ou a sua boda, 45 46. Pedem por ele antes da batalha, 19 e 20, e dão graças pela vitória, 20 e 21. Pedem um reinado feliz e próspero, 71 e 72. Com o tempo, estes salmos foram adquirindo um crescente sentido messiânico entre anúncio e desejo. O cristão reza-os na perspectiva de Cristo glorificado. A atitude sapiencial produz salmos de meditação. Pode ocupar-se da história de Israel, 77, 78, 104, 105, da vida humana, 48, 49, 89, 90, 102, 103, 138, 139, ou do enigma da retribuição, 36, 37, 72, 73, 111 e 112. A penitência consta fundamentalmente de 2 partes. Deus acusa o homem ou o povo, 49, 50, 80, 81, 94, 95. O homem confessa o seu pecado e pede perdão, 31, 32, 37, 38, 50, 51, 105, 106, 129 e 130. A liturgia de Israel emprega os salmos em situações que não podemos reconstruir nem sequer com aproximação. Os momentos mais prováveis são a peregrinação, 83, 84, 121, 122. A procissão, 99 e 100. A liturgia da entrada, 14, 15, 23, 24.
a bênção, 66-67. É razoável supor que os salmos acompanhavam outros ritos. Os salmos estão escritos em versos e, de ordinário, são poesia. Interpretação católica para o livro Provérbios. O livro de Provérbios é uma antologia da escrita de sabedoria israelita. É o trabalho de muitos autores, escrito em diferentes épocas, algo semelhante ao livro dos Salmos, não sendo, portanto, como Jó e Eclesiastes, a obra de um homem com um determinado ponto de vista. Na literatura antiga de sabedoria, a sabedoria e a tolice não são meramente termos prudenciais. São praticamente identificados com virtude e vício. Portanto, sabedoria é a arte de um viver bem-sucedido, no qual o homem atua corretamente em relação a Deus e em relação ao seu próximo. Sendo Deus justo e benevolente, tal homem será abençoado e feliz. Esta literatura era internacional e ecumênica. Assim, se bem que os autores deem por certa adoração ao Deus verdadeiro, não fazem referência a Israel, à lei divina ou à lei mosaica. A maior parte do livro consiste de 2 coleções de provérbios salomônicos, 10, de 1 a 22, 16 e 25, 1 a 29, 27. Estes são principalmente breves aforismos constituídos de 2 frases paralelas. Alguns são simples observações sobre a conduta humana ou sobre a experiência humana, mas a maioria são julgamentos de valores, que comentam ou condenam certas maneiras de pensar e de agir, isto é, são preceitos de moralidade. Caridade fraternal e social, honestidade, verdade, trabalho diligente e frugalidade são as virtudes recomendadas mais frequentemente. Muita ênfase é dada ao respeito aos pais e à obrigação dos pais em educar bem a seus filhos. Os capítulos de 1 a 9 têm um estilo diferente e provavelmente foram compostos depois dos capítulos 10 a 29. Incluem 8 discursos dirigidos por um sábio ao meu filho, isto é, seu discípulo, e 3 passagens em que o orador é a divina sabedoria personificada. No famoso capítulo 8, ela descreve a sua existência eterna com Deus e a sua parte na criação, e se oferece livre e afetuosamente a todos os homens que a queiram aceitar. Interpretação católica para o livro Eclesiastes. Este pequeno livro parece-se a Jó, no sentido de que é o trabalho de um autor individual, em desacordo e criticando a sabedoria clássica de Provérbios, de 10 a 29. No último, mantém-se que a sabedoria, por exemplo, a conduta ética correta, será recompensada com as bênçãos de Deus, longa vida, etc. O autor de Eclesiastes, Queollette, propõe principalmente 2 perguntas. A experiência verifica este princípio? Tais bênçãos realmente fazem os homens felizes? Apelando para a experiência comum, ele ensina que as respostas devem ser algumas vezes, ou talvez muitas, negativas. Para o primeiro, veja-se 8:14. Para o segundo, ele mostra quão frequentemente tais bênçãos trazem outras coisas menos felicidade. Não é porque elas não sejam boas, mas porque os desejos do homem nunca se satisfazem. E, de qualquer modo, a velhice e a morte põem fim à felicidade. Queollette critica, um após outro, tais bens como a sabedoria, riqueza, fama, vida longa e mostra que, como fonte de felicidade, cada uma dessas coisas é vaidade, isto é, ilusão. A coisa realmente prudente para o homem é contentar-se a si mesmo com os limitados prazeres de uma vida modesta e humilde. Este gozo modesto não é muito, mas é o melhor do que esforçar-se por aquilo que não se tem. Não é porque não se possa obter o último. Pode-se sim, mas será igualmente insatisfatório. Tudo é vaidade. Queollette tem uma fé firme em Deus, que é onipotente e justo, mas ele considera as maneiras de Deus e a sua disposição da vida dos homens totalmente misteriosas. Mais ainda, ele não sabe nada sobre uma possível vida futura ou um juízo depois da morte. É a vida humana o que está debaixo do sol, o que ele estudou, honesta e resolutamente, e as suas mordazes e desiludidas observações têm fascinação e validez perenes.
Interpretação católica para o livro Cântico dos Cânticos. Cântico dos Cânticos é uma tradução a meio caminho de um título que significa O Melhor Cântico por Salomão. É a joia da literatura hebraica do Antigo Testamento. Mas pobre joia, breve coleção de cantos de amor. Canta o amor sem fazer mitologia, sem o reduzir a simples sexualidade. Canta as ânsias, a busca, o desejo, a contemplação, a entrega, a posse. Canta o sonho sublime e a terrível fascinação. Ao cantar, convoca a volta de todo o belo e todo o grato. O belo para o encontrar em abreviatura e síntese no corpo amado, nas árvores, flores, animais, arquitetura, joias. O grato para o encontrar com intensidade concentrada na união dos amantes, nos aromas e sabores. A alguns comentadores isto pareceu pouco ou pensaram que o tema não era digno da escritura inspirada e puseram-se a enobrecer e purificar o cântico, lendo nele alegorias geográficas e agrícolas, aplicando-o sem mais à história de Deus com o seu povo ou de Cristo com a sua igreja. Há que purificar o cântico destas sedimentações e purificar os olhos para o ler. O cântico canta o amor, e o amor é o que há de maior, porque vem de Deus e leva a Deus, porque Deus é amor. Por isso, a Escritura utilizou, noutras ocasiões, o símbolo do amor conjugal para expressar a relação de Deus com o seu povo, de Cristo com a sua igreja. Oséias, Ezequiel, Isaías, Efésios. Utilizar como símbolo não é abolir a qualidade de objeto, mas aprofundá-la. Conhecendo este valor profundo e simbólico do amor, podemos ler esta joia literária como um dos melhores livros do Antigo Testamento, tomando-o na grandeza do seu tema e na beleza incomparável da sua forma poética. Interpretação católica para o livro Sabedoria. O autor, que escreve provavelmente em Alexandria nos fins do século II, quer instruir e proteger os judeus da diáspora, opondo a sabedoria hebraica à sabedoria grega e remontando-se à primeira confrontação de Israel com os pagãos egípcios. Mas não renega os valores dos gregos. O autor escreve em grego alexandrino, sobretudo nos capítulos de 10 a 18. A cultura e muitos conceitos também são gregos. Deste modo, a sua obra, ao mesmo tempo, assimila e distancia-se, emprega inclusive o grego para cantar a excelência do hebraico. E assim, transportada à chave grega, a sabedoria de Israel pode oferecer-se ao novo auditório pagão. A sabedoria que o autor propõe não é o conhecer puro, mas quase se identifica com a justiça. Por isso, os capítulos de 1 a 5 trazem vários quadros contrapostos de justos e injustos, o que equivale a sábios e nécios. Depois, numa ficção literária, Salomão toma a palavra e canta o louvor da sabedoria, segundo as regras do encômio grego, que quer dizer canta o seu gênus, origem, a sua physis, natureza, a sua praxis, ações, e também explica como se deve desejá-la, buscá-la e consegui-la na oração. Capítulos de 6 a 9. A partir do capítulo 10, o autor propõe 7 exemplos antigos de homens guiados pela sabedoria, desde Adão a Moisés, e 7 fatos da saída do Egito em quadros contrapostos, entre os quais sobressai a descrição psicológica e simbólica das trevas. O final, em tom maior, canta a sabedoria de Deus, capaz de mudar os elementos para salvar os seus. É possível que nos capítulos de 1 a 9 o autor tenha aproveitado um texto hebraico ou tenha simplesmente cedido aos influxos mentais da literatura hebraica. Interpretação católica para o livro Eclesiástico. Por volta do ano 180, Jesus ben Eleazar ben Sira compõe ou termina o seu livro de reflexões sapienciais, recolhendo provavelmente o seu ensino oral e o dos outros antecessores. Cerca do ano 130, um neto seu traduz a obra para o grego em Alexandria,
para proveito dos judeus dispersos, que não entendem o hebraico, e também para proveito de prosélitos e gentios. O seu livro, por não ser reconhecido pelos círculos oficiais judaicos, foi escondido e se perdeu. No século VIII, encontra-se uma cópia numa gruta, passa ao Egito, onde se fazem cópias, e é utilizado pelos escritores da época. Nova proscrição e nova ocultação, até que em fins do século XIX, e em ocasiões sucessivas, se recuperam 2/3 do texto hebraico. Entretanto, o texto grego difundia-se, originava outras traduções, entre elas uma latina ampliada, e alcançava notável popularidade na Igreja. Isto pode explicar a diversidade de traduções hoje em curso, segundo sigam o hebraico, o grego dos 70 ou a Vulgata. No livro de Ben Sira Amainã, Sem Agitação, as correntes bíblicas. No seu cauce sapiencial confluem a história, a oração e a lei. A sabedoria é a lei de Moisés, como síntese de toda a história a todas as instituições do povo. Capítulo 24. O sábio é ministro dessa sabedoria que ele recebe da tradição, aprofunda com seu estudo pessoal e alcança com a oração. 38-39. Ben Sira é um pensador ao mesmo tempo tradicional e original. Reconhece honestamente as contradições da vida, duplo aspecto dos acontecimentos e busca uma reconciliação, contemplando-os com uma luz superior. Planteia-se problemas sérios, como, por exemplo, sobre a origem do mal, capítulo 39, e a do pecado, 15, mas sem a paixão de Jó ou de Eclesiastes, e resolve-os a meio, apelando para princípios superiores. No final, entoa um grande hino a Deus, pela criação e pela história do povo, fazendo desfilar rapidamente todos os personagens, com preferência os sacerdotes Arão e Simeão. Ben Sira escreve em hebraico algo acadêmico. Ama as séries paralelas ou anafóricas, os quadros contrapostos, as imagens de estirpe sapiencial. O seu estilo é sábio e calculado, rico em jogos verbais e alusões. Em alguns momentos remonta-se, como no hino ao Criador, mas o seu acerto máximo são as suas observações da vida humana, em mistura saborosa de ironia, indulgência e otimismo. E assim nós encerramos a leitura da interpretação católica para os livros sapienciais: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria e Eclesiástico. No próximo áudio, a leitura do Antigo Testamento também para os livros sapienciais, só que na interpretação ortodoxa e assim sucessivamente na interpretação judaica e protestante para os mesmos livros sapienciais. Eu sou a Margarete Vital, agradeço a sua companhia até aqui. E agradeço que você possa encaminhar para todas as pessoas que você conhece. Muito obrigada e até o próximo áudio.